O título do nosso projeto é Representações Sociais de Estudantes sobre as Dissidências de Gênero na Profissão de Administrador. O grupo é composto por eu, Cleison Nogueira, Francisco Ismaildo, Natália Gomes e orientado pelo professor Dr. Rafael Fernandes. Contemporaneamente, o termo representação social é notado frequentemente nos mais variados campos de pesquisa, apesar da teoria que suporta essas análises datar de pelo menos um período de 5 décadas atrás. A representação pode ser uma manifestação social de aspectos de conhecimentos práticos relacionados ao senso comum e adquiridos ao longo da vida, transferidos de geração para geração. Em ponto de vista divergentes de Emily Durkheim, que defendia a representação coletiva, ou seja, que a representação social é formada somente pelos desejos do coletivo, Serge Moscovici, 2005, afirma que ela é formada pelas relações tanto do coletivo como do individual. Os estudos acerca das representações sociais contribuem na compreensão da sociedade e do comportamento de seus participantes. Então, esse artigo apresenta relevância social neste sentido, pois no atual cenário socioeconômico e político, os debates sobre as diferenças de tratamento entre gêneros no meio organizacional estão em constante e crescente discussão. Hausmann, 2018. Nosso problema de pesquisa se deu em como estudantes de administração representam socialmente a profissão de administrador em termos de diferença de gênero. Como objetivo geral do nosso projeto, analisar a representação social que os estudantes de administração têm sobre homens e mulheres administradoras e como objetivos específicos, o primeiro é identificar a representação dos estudantes em relação ao homem administrador, o segundo é identificar a representação dos estudantes em relação à mulher administradora, o terceiro é descrever as diferenças entre as representações sociais dos estudantes sobre homens e mulheres administradoras e o quarto é aprender elementos do contexto sociocultural que influenciam na elaboração destas representações. Nossa interdisciplinaridade se dá entre gestão de pessoas e sociologia. A interdisciplinaridade entre essas duas áreas se dá ao fato de que ambas têm como foco de estudo o ser humano e seu comportamento. A relação entre o tema representação social com o senso comum permite à área da sociologia proporcionar essa ponte para o nosso estudo. Bom, vou falar agora sobre representações sociais. O conceito de representações sociais foi citado pela primeira vez em 1961 pelo psicólogo social Serge Moscovici em sua tese de doutorado publicada na França. Moscovici destaca que todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações. Moscovici fundou essa teoria das representações sociais em contrapartida à teoria das representações coletivas do sociólogo francês Émile Durkheim. Ele acreditava que o indivíduo não exerce muita influência sobre o social, mas sim o social sobre o indivíduo. Franco afirma que as representações sociais são historicamente construídas e estão estreitamente vinculadas a diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos, que as expressam por meio de mensagem que se refletem nos diferentes atos e nas diversas práticas sociais. Quanto à formação dessas representações, existem dois processos. O processo de ancoragem, que é conhecido como conceitual, e o processo de objetificação, que também é conhecido como figurativo. Esse processo de ancoragem, segundo Moscovici, é classificar e dar nome a alguma coisa. Esse processo busca rotular com nomes conhecidos e populares o que antes era estranho, o que torna esse algo comum e familiar. E o processo de objetificação, Caverdon e Ferraz cita que esse processo consiste em transformar uma abstração em algo material, ou seja, é o processo pelo qual transforma conceitos em imagem, em concreto, algo que antes era abstração. Dando continuidade ao nosso referencial teórico, representação social de gênero nas profissões. Diversos estudos mostram que, apesar do aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, ainda existem inúmeras diferenças de tratamento entre os profissionais mulher e homem. De acordo com Dávila Neto e Nazareth, de 2005, a discriminação enfrentada pelas mulheres nesse cenário social reflete muitas vezes estereótipos relativos aos discursos construídos e fortalecidos pelo patriarcalismo, no sentido de que as mulheres têm natureza própria para os cuidados com filhos, famílias e atividades domésticas, consideradas pelas autoras um trabalho invisível, em razão de ser altamente desvalorizado, especialmente pelo locus da sua pesquisa ser o âmbito. As autoras chamam a atenção para a profundidade das transformações sociais que afetam a dinâmica da construção do gênero. E apesar de existir preconceito no ambiente acadêmico, é menos acentuado do que no ambiente empresarial. Vergana Gomes, 2012. São reflexos da própria cultura brasileira, tal como afirmam, e da realidade das organizações. Medeiros e Valadão, junho de 2011,
pesquisaram a organização do terceiro setor da tentativa de examinar como as atribuições de masculinidade e feminilidade influenciam os significados de ser homem e mulher. Os autores constataram que há duas esferas que determinam os trabalhos femininos e masculinos. Para os autores, a mulher possui facilidade com as dimensões emocionais, pois desenvolve atividades de esfera privada, os conhecidos trabalhos domésticos culturalmente atribuídos como próprios de sua natureza, e já o homem situa-se melhor na esfera pública, no debate político e econômico e em cargos de alta administração. Outra questão também culturalmente construída. Além destas diferenças, as recompensas simbólicas oferecidas aos homens distanciam aqueles que possuem salários equiparados, homens e mulheres, pois são eles os congratulados. Olá, eu sou Ismael do Lima e vou dar início à metodologia e os resultados. A nossa abordagem ela é qualitativa e com objetivo descritivo, que segundo Teixeira, a pesquisa qualitativa ela está na fenomenologia e na interação simbólica. O nosso universo foi os alunos do curso de bacharelado em administração de empresas do Instituto Federal do Piauí, do campus Piripiri, com uma amostra de 95 alunos. O instrumento de dados utilizado foi o teste de evocação de palavras, que segundo Vergara, objetivar os interesses das pessoas utilizando termos indutores, e para a análise de dados foi utilizado o Excel e dados estatísticos. Para se obter os resultados foram feitas duas tabelas para os termos homem administrador e mulher administradora, onde para homem administrador foram obtidos 34 respostas com 231 palavras e para as mulheres 33 respostas com 261 palavras. Passando assim, vamos ao nosso primeiro objetivo, que é identificar a representação dos estudantes em relação ao homem administrador. Para isso, foi feito o diagrama de evocação de palavras, com o termo homem administrador, onde ele mostra 4 quadrantes, onde o quadrante superior esquerdo é o eixo central, enquanto o quadrante inferior direito ele se distancia ao máximo do eixo central, enquanto o superior direito e inferior esquerdo eles se aproximam um pouco do eixo central. O nosso segundo objetivo foi identificar a representação dos estudantes em relação ao termo indutor mulher administradora. Depois de ter identificado os termos e alocados em seus devidos quadrantes, passamos para o nosso terceiro objetivo, que é descrever as diferenças entre as representações sociais dos estudantes em relação a homens e mulheres administradoras. Pegamos os dois eixos centrais para poder observar e enxergar essas diferenças, onde você pode observar que homem administrador existem as palavras administração, empreendedor, líder, organização, planejamento e responsável. Enquanto na mulher existe determinação, evolução, empreendedora, imponente. Algumas palavras que não aparecem no termo indutor homem administrador, enquanto a mulher ela necessita conquistar espaço no mercado. Então damos continuidade ao termo homem administrador inferior direito e ao termo mulher administradora inferior direito. Podemos observar nos quadrantes que mais se distanciam do eixo central que para o homem ainda aparece burocrata, comando, controle, coordenado, confiança, competência, desastrado, enquanto que para a mulher aparece atenta, corajosa, habilidade, rejeição. A palavra rejeição ela traz a ideia de que a mulher ela tem que lutar ainda mais pelo espaço no mercado de trabalho. Passamos assim para o nosso quarto objetivo, que é aprender elementos do contexto sociocultural que influenciam na elaboração destas representações. Segundo Gattoli e Iguari, as mulheres são mais propensas a serem assediadas sexualmente ou moralmente do que os homens, além de ganhar salários mais baixos. Macedo, et al. 2012, relata que os homens têm maior participação nas empresas do que as mulheres. E quando existe mulheres trabalhando nas organizações, isso é segundo alguns autores, isso é uma presença de conquista, um sinal de avanço em relação à igualdade de gênero. Os cargos e habilidades deveriam ser iguais para ambos. Passamos para a nossa conclusão, para analisar o termo indutor homem administrador e mulher administradora. Para o homem administrador ainda existe um padrão estabelecido. Para a mulher existe um padrão, mas com característica de superação, onde a mulher precisa crescer, precisa se melhorar, ser mais forte, determinada para conquistar o mercado. Isso é reflexo de dissidências de gênero
que extrapolam o ambiente de trabalho e estão enraizados na sociedade. Essas são nossas referências e o meu muito obrigado.